Programa piloto, aquele em que elas falam. Olá, pessoal, aqui quem fala é Luísa Gabriel. Vou falar um pouquinho sobre mim. Sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo. Sou pós-graduada em produção e crítica cultural pela PUC Minas, Pontifícia Universidade Católica, e no momento estou me pós-graduando em especialista da língua inglesa pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje em dia eu trabalho tanto como professora de inglês quanto como comunicóloga. Agora eu vou chamar a ilustre e minha querida colega de trabalho, Raquel Rossini, para se apresentar. Raquel. Olá, Luísa. Olá, pessoal. Bom, a Luísa, vocês já viram que ela é muito generosa. Além de tudo, com todo esse currículo, ela é uma pessoa muito generosa. Mas eu sou a Raquel Rossini, eu sou formada em letras português e inglês pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Também sou especialista em ensino de língua inglesa pelo SEI, da UFMG também. Sou mestre em linguística cognitiva também pela UFMG. E no momento sou doutoranda em linguística cognitiva pela Unicamp. Eu sou tradutora, intérprete, além de professora de inglês, e também sou da equipe de comunicação e produção de conteúdo dos cursos de especialização e aperfeiçoamento bilíngue da Faculdade de Letras da UFMG. É isso, tá bom, né? Porque agora rufem os tambores, porque vem alguém ainda mais ilustre, Luísa. Você sabe de quem que eu tô falando, não sabe? Sim. Eu falo ou você fala o nome dela? Você fala o nome dela. A nossa ilustre, muito querida, e quem nos ajudou também a desenvolver esse projeto de podcast, Professor Kênia Santos. Muito bom, palmas para ela. Seja muito bem-vinda, professora Kênia. É um prazer tê-la aqui. Vocês me fazem ficar envergonhada, viu? Com essa apresentação aí, todo esse ilustrismo. É que a gente é fã, professor. Aí não tem jeito. Não, mais do que apresentadoras nesse podcast, somos suas fãs. Então, bom, acho que a professora Kênia pode se apresentar também, né? Eu estou tão emocionada que eu me esqueci disso, por favor. Gente, vou falar então um pouquinho sobre mim, né? Eu sou Kênia Santos, sou especialista em educação bilíngue e plurilíngue, educação criativa, visualidades contemporâneas, antropologia cultural, tenho um MA em História da Arte, estou me pós-graduando em Design de Futuros, né? Mas o que eu gosto de dizer sempre é que eu sou uma lifelong learner real, assim, de carteirinha. Eu gosto mesmo de aprender muitas coisas e estou sempre estudando alguma coisa nova. Eu trabalho atualmente como especialista pedagógica em um grande grupo de educação no Brasil e eu tenho uma grande alegria e muita satisfação de ser professora no curso de aperfeiçoamento em educação bilíngue, promovido pelo SENEX, FALE e UFMG, onde atualmente leciono introdução às metodologias ativas e ensino de crianças no contexto bilíngue, juntamente com a querida professora Lilian. Estou muito feliz com o convite de participar hoje com vocês dessa conversa. Seja muito bem-vinda. O curso do AEB, ele tem professores ótimos, como a professora Lilian. Em breve vocês saberão mais informações. Fiquem ligados nesse e em outros episódios do podcast. Mas eu acho que Luísa tem algo muito legal para falar para a gente. Então, eu acho que cortou Lilian Montalvão. Pode? Eu não tenho certeza, mas vamos continuar. Talvez foi o meu áudio, né, gente? Não sei. E eu esqueci de falar também, gente, que eu sou tutora do AEB e do curso de ensino para crianças, né? O curso aí de 30 horas que a professora Lilian Montalvão, né, oferece juntamente com a professora Kênia Santos, ó. Cabeça, né? Então, vamos lá. Acho que você pode, então, falar um pouquinho, Luísa, se você não se importar, do podcast do curso, já que você é tutora, você conhece bem o curso do AEB. Fique à vontade, conta pra gente. Eu vou abrir com a chamada, hein? Porque a gente precisa falar o nome desse podcast. Vai lá. Vai lá, não, está todo mundo curioso. Então vai lá. E este é o podcast Divulga Fale, temporada Aperfeiçoamento em Educação Bilíngue, AEB. No episódio de hoje... Vai lá. No episódio de hoje, programa piloto, aquele em que elas falam. Agora eu vou falar um pouquinho do curso, pode ser? Pode. Vai lá.
Este podcast, o Divulga Fale, foi criado para destacar temas de interesse tratados na Universidade de Letras da UFMG. Nesta primeira temporada, vamos abordar assuntos discutidos nas disciplinas do aperfeiçoamento em educação bilíngue, promovido pelo Senex Fale, UFMG. O curso foi criado no ano de 2021 para atender às novas diretrizes do MEC no que diz respeito à formação de professores que atuam ou desejam atuar em escolas bilíngues por todo o país. Com relação à formação de professor, estabelece-se uma formação complementar em educação bilíngue, reconhecida pelo MEC, de no mínimo 120 horas, para docentes que atuem ou desejem atuar neste contexto. Se este é o seu caso, vale lembrar que as inscrições na nossa turma 5 do AEB estão abertas até o dia 27 de março deste mês agora, de 2024. Muito bacana, muito legal. Então, esse é um podcast para divulgar conhecimento acadêmico, mas de uma forma mais fluida, mais interessante, ainda mais interessante para o grande público, dos cursos oferecidos pela Faculdade de Letras da UFMG. Mas nós temos o prazer de começar com o aperfeiçoamento em educação bilíngue, AEB, porque está com as matrículas abertas até o dia 27 de março. Então, encerra logo, né? Muito bom. O que vai acontecer agora, Luísa? Você sabe, temos coisas muito importantes aqui. Não, a gente vai, só querendo, assim, né, complementar um pouquinho, o curso, a previsão dele é de começar no dia 1º de abril, gente. Então, let's go. Data muito importante, data simbólica. Tirando isso. Sim, lógico. Você quer introduzir as perguntas, respostas? Let's go. Vamos lá. Então, nós, no nosso episódio de hoje, nós vamos trabalhar com algumas perguntas feitas, ou dúvidas, né, que surgiram durante as aulas da disciplina Introdução às Metodologias Ativas de Ensino, da turma 4 do AEB. E aí a pergunta que foi selecionada é de uma aluna chamada Letícia Farneses. Isso. Da turma 4. A pergunta dela é a seguinte: como trazer as metodologias ativas para o ensino fundamental 1 em uma turma com 20 alunos? Bem específica a pergunta, né? E fácil e difícil de responder também, né? Ainda bem que temos professor aqui. Sim, desculpa, Luísa, vai lá. Eu não vou nem usar as palavras fácil ou difícil, vou usar a palavra complexa, né? Eu acho que essa pergunta... Complexa e necessária também, né? É complexa e necessária. Eu acho que o que a Raquel trouxe é importante, né? É importante a gente dizer que essa é uma pergunta recorrente. Uma das grandes dificuldades que a maioria dos professores encontra aí nos contextos de educação bilíngue está, sim, relacionada a esse desafio que se apresenta para a maioria dos professores de fazer uso de metodologias ativas com turmas que a gente chama de large groups, né? Turmas com mais de 20 alunos, inclusive, não começando em 20, mas com mais de 20 alunos. Essa pergunta trazida pela Letícia é uma pergunta muito interessante, porque ela nos ajudou a ampliar um pouco a nossa compreensão do que envolve fazer o uso de metodologias ativas em salas de aula com um grande número de alunos, né? Fazer uso de metodologias ativas, ou tornar a sua aula mais ativa, passa muito por outras questões que vão além do número de alunos. Então, a preocupação não deve simplesmente ser o número de alunos. Você pode ter 20 alunos numa turma que é ampla, que tem um mobiliário que comporta com tranquilidade grupos, os alunos podem trabalhar em mesas mais largas, trabalhar em grupos olhando um para o rosto do outro. Ou você pode trabalhar com 20 alunos numa sala em que os alunos são mantidos em fila, como são nas salas de aula tradicionais, em cadeiras pesadas de mover, que acabam não sendo movidas, então os alunos não conseguem colaborar. Quando eles precisam conversar, em alguns momentos na sala de aula,
se virando para trás e ocupando o espaço de uma maneira muito irregular e muito desconfortável. Então, a gente precisa considerar muito mais do que apenas isso. Então, nós temos aí o espaço. Que espaço é o espaço dessa sala de aula? Eu consigo movimentar as cadeiras na minha sala de aula? Essas cadeiras comportam o número de alunos que a gente tem ali na sala de aula? Eu também preciso verificar, para fazer metodologias ativas. Eu vou fazer uso de tecnologias, eu não vou fazer uso de tecnologias. Eu tenho uma conexão de internet que é uma conexão veloz, que proporciona aí as possibilidades de fazer pesquisa na internet. Se eu não tenho essa conexão, eu vou usar a biblioteca. Eu tenho uma biblioteca que tem uma riqueza de recursos para pesquisa, eu não tenho. Tem um bibliotecário formado nessa escola que pode auxiliar os alunos à pesquisa. Então, nós temos muitas outras coisas para considerar, além do número de alunos, né? Eu tenho o material que eu já utilizo na sala de aula com os meus alunos. Ele é um material que convida a metodologia ativa, ou um material que precisa de muita adaptação. Esse professor, ele tem experiência com metodologias ativas, de trabalhos prévios, ele tem experiência em sala de aula, ele tem uma formação específica, né? Isso são algumas questões. Então, professor, eu estava pensando aqui, vamos voltar um pouquinho. Eu tenho, hoje em dia, 39 anos, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, tá? Na minha época, não tinha internet para a gente pesquisar, para a gente estudar, né? Para a gente desenvolver trabalhos, para a gente se conectar com o mundo, né? O que eu tinha, por exemplo, na área do inglês, o que eu tinha era um livro por ano da escola e um livro do cursinho. Do cursinho, assim, de inglês. Por quê? Eu não aprendi inglês na escola. Eu aprendi inglês no cursinho de inglês, fora da escola. Entendo. E aí eu tinha o quê? Um livro, um CD e um dicionário por ano. E aí o que acontece? Quando você é alfabetizado dessa forma, por exemplo, eu passei o quê? Dos meus, vamos dizer assim, 10 anos, 10, 12 anos para frente, até eu me formar no segundo grau, eu passei estudando inglês obrigatório na escola, né? E eu não aprendi inglês. Eu aprendi gramática. É diferente, não aprendi a falar inglês, não aprendi a produzir em inglês, né? Então, acho que esse é um problema também, que o quê? Hoje eu sou professora. Eu fui alfabetizada nessa caixinha, sabe? Então, assim, tem muito professor que tem dificuldade até, né? De como que eu ensino, então, com metodologia ativa, né? Tem muito professor que está acostumado com esse modelo antigo também de LT, né? Que a gente, né? A gente vê até hoje. Pode falar, Raquel. Não, fique à vontade. Eu sempre vou levantar a mãozinha aqui. Para quem está assistindo a gente, às vezes não tem uma familiaridade muito grande, porque o EB não é um curso apenas para professores de letras, ou professores alfabetizadores, por exemplo. Ele é para profissionais de diferentes segmentos, por exemplo, do mercado editorial, né, que tenham interesse em fazer esse aperfeiçoamento em educação bilíngue. Então, para alguém que tem interesse no curso e às vezes não tem familiaridade com os termos, o que seriam as metodologias ativas exatamente? Eu falei de ELT, só para explicar o que significa, né? O significado é English Language Teaching, né? Que é um modelo mais antigo, né? Que a gente tinha o costume de trabalhar, tá bom? Ótimo. A definição de metodologias ativas, ela não é nova, não é recente. Não é uma coisa que surgiu no ano passado, há 5, 6 anos atrás, quando se popularizou a educação bilíngue. É um movimento de tornar a educação um pouco mais ativa, um pouco mais engajadora para os alunos. Ele é um movimento mais antigo. Disse de passagem, né, que historicamente ele é muito mais antigo do que a gente imagina, de voltar até a idade medieval, inclusive, mas o conceito de aprendizagem ativa ele foi popularizado por Bonwell e Eisen no ano de 1991, então
no que eles dizem sobre as metodologias ativas, o que eles dizem sobre a aprendizagem ativa é isso, que toda aprendizagem é ativa se ela leva os alunos a se engajarem com o conteúdo que eles estão estudando a partir de pensar esse conteúdo, discutir esse conteúdo, investigar esse conteúdo e criar alguma coisa com ele. Então, você está fazendo uma metodologia ativa, então você está fazendo uma aprendizagem ativa se dentro da sua aula você proporciona aos seus alunos oportunidades de pensar, discutir, investigar e criar algo a partir daquele tema que está sendo estudado. Muito bom. Então, pessoal, Professor Kênia, eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente precisa usar CLIL para a gente poder usar metodologias ativas dentro da sala de aula? CLIL significando Content and Language Integrated Learning, ou seja, é um aprendizado integrado. Luísa, sua pergunta é muito boa. Quando a gente fala sobre a utilização de CLIL no contexto bilíngue, essa utilização da abordagem CLIL ela está mais relacionada com uma necessidade de integração de conteúdo e língua, porque se a gente está falando sobre um real contexto de educação bilíngue, da escola bilíngue, em que os alunos vão ter aulas de matemática na língua adicional, vão ter aula de ciências na língua adicional, essa integração de conteúdo e língua ela precisa acontecer, e geralmente ela vai acontecer aí a partir de uma abordagem similar, né? Se não um CLIL, uma abordagem similar. Mas eu posso fazer uma integração de conteúdo e língua e ainda dar a aula mais chata do universo, simplesmente integrando língua ao ensino de ciências. Então, o uso da metodologia ativa, né, o que ele vai fazer o que ele vai fazer com essa aula? Eu posso dar uma aula, então, que eu tenho uma integração excelente, né, eu também tenho um background em arte, então, e eu sempre tenho muito esse cuidado de fazer isso, que eu pego esse conteúdo que está integrado, e agora eu vou pensar nesse conteúdo integrado, o que tenho nesse conteúdo que eu vou trabalhar hoje de possibilidade de levar os alunos a pensarem, discutirem, investigarem ou criarem alguma coisa com isso. Ao invés de ficar agarrado ali no livro, né? Seguindo item por item. Ou então, por exemplo, no caso de arte, ao invés de gastar uma aula inteira de 1 hora com os alunos pintando ou desenhando. Também existe pensamento em arte, também existe discussão, necessidade de se discutir em arte, também existe investigação em arte. Então, nem tudo é fazer, nem tudo é só o hands-on, né? Então, a gente também precisa pensar, discutir, investigar algumas coisas dentro dessa disciplina. Então, dando mais especificamente aí um exemplo que vem da área de arte. Mas, então, eu pego esse meu conteúdo e eu vou verificar em que momentos eu consigo encaixar perguntas que vão levar os alunos a pensar mais profundamente sobre aquilo que eles estão estudando, perguntas que vão levar à discussão, vão encorajar a discussão, perguntas que vão ser curiosas o suficiente para que os alunos tenham aí essa necessidade de buscar mais informações sobre o tema, entre outras coisas. Eu tenho uma outra pergunta. Qual é a dificuldade da gente integrar essas disciplinas, por exemplo, né, ter essa interdisciplinaridade? Qual que é essa dificuldade? Por quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Na nossa última turma, da turma 4, você estava presente, professor Kênia, a gente teve uma aluna, eu não sei se foi na sua aula ou se foi na aula da professora Lilian Montalvão, mas ela contou para a gente que ela tinha, né, chegado com todo o gás para trabalhar na escola dela, eu não vou falar o nome, mas ela chegou com todo o gás, querendo, né, fazer trabalho interdisciplinar, de inglês, ao invés de só cantar uma música, né, em inglês no final do ano, nessas apresentações. O que ela falou? Ela falou assim, gente, eu cheguei com um gás de fazer isso, acabou que eu não era endossada. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, eu parei de tentar. Porque eu não rendia os projetos, eu gastava tempo, energia, etc., e os projetos não rendiam, então eu cansei. Né? Então, a gente enfrenta esse problema também de
como desenvolver as metodologias, como desenvolver uma forma legal de aprender que a criança, né, ou que o adolescente, no caso aqui, a gente está falando, né, do curso de aperfeiçoamento em educação bilíngue. A criança que está exposta, que está no colégio bilíngue, será que ela está mesmo no colégio bilíngue? Ou que ela está só estudando inglês um pouquinho mais, assim, ao invés de estudar 2 vezes por semana, ela está estudando 3? Será? Porque, assim, se não tiver inglês integrado, ou seja, várias disciplinas, né, sendo ministradas ali na língua adicional, o que acontece? A escola não é bilíngue. Então, né, surgiu essa necessidade de regulamentação, ou seja, que os professores aprendam ali, né, o que é uma escola bilíngue. Então, todo professor que trabalha com escola bilíngue agora é obrigado, né, a fazer esse curso de pelo menos 120 horas. Posso pegar uma carona na sua pergunta, Luísa? Yes, até porque eu não terminou em pergunta, né? Eu fiz uma afirmação, assim. A vontade de falar muito grande. Mas vamos lá. É porque é um assunto que nos dá muitas ideias, né? E a gente fica com a cabeça fervilhando. Vamos lá. Eu imagino que o ponto que você queria chegar, Luísa, vamos ver se eu estou adivinhando aqui, é, no final das contas, como trazer essas metodologias ativas para a escola na prática. Como que o professor que está vivendo a realidade, que é bastante diversa, talvez, muitas vezes, não seja o ideal que a gente imagina ou gostaria, como que na prática esse professor pode trazer? Porque parece haver uma obrigatoriedade ou está caminhando para isso, para que os professores tenham uma capacitação, as escolas, a gente pode até se questionar se elas são ou não são bilíngues. Então, em meio a toda essa discussão, a todo esse cenário, como o professor, a professora, vivendo essa realidade tão diversa, pode trazer, como ele pode colocar isso na prática? O que remete à pergunta original, né, a pergunta principal da Letícia Farneses, que é uma querida aluna da nossa turma 4, como trazer as metodologias ativas para o ensino fundamental 1 em uma turma com 20 alunos? Raquel e Luísa, eu acho que a coisa mais importante para a gente dizer assim, em resposta a essa pergunta, é que não há uma resposta que se aplica a todos os contextos. Então, acho que um primeiro momento que a gente precisa é entender o contexto, entender qual é o desafio, porque a gente não começa a olhar para a solução enquanto a gente não entende qual é o desafio que a gente tem, qual o tamanho desse desafio, o que eu vou precisar utilizar para poder resolver qualquer que seja o que eu estou vendo talvez como um problema no meu dia a dia. Então, eu preciso olhar para esse desafio de uma forma muito ampla, me fazendo muitas perguntas que vão, sim, estar relacionadas a o que eu tenho, o que eu não tenho, quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas fraquezas, que impactos essas fraquezas têm, o que eu posso substituir se eu não tenho isso, o que eu posso utilizar ao invés daquilo que não tenho. Quem são as pessoas que podem me ajudar? Eu acho que é especial e muito importante a gente mencionar que em educação a gente não faz nada sozinho. Então, o professor ele não pode ser responsabilizado pelo sucesso ou insucesso de nada sozinho. Então, ele precisa de um time de apoio, ele precisa, no caso, por exemplo, quando você estava falando sobre integração de conteúdo em língua, Luiz, ele precisa conversar com um especialista da disciplina, ele precisa conversar, se ele é o professor de inglês na escola e tem o professor regente da sala de aula, ele precisa conversar com o professor regente, ele precisa ter uma coordenação que apoia, não é? Porque a gente não chega pronto no mercado de trabalho com repertório, né? Repertório leva tempo para ser adquirido. Então, se tem alguém acima de você que ocupa uma posição de coordenação, essa pessoa não chegou ali, geralmente ela não chegou ali à toa. Ela ocupa aquele espaço porque ela vem com uma bagagem, que é uma bagagem de orientação, que vai te ajudar a se situar no espaço onde você está, na situação na qual você se encontra naquela escola, e vai te oferecer, ou deveria pelo menos te oferecer, estratégias para poder lidar com algumas dessas dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia, na utilização de metodologias ativas no seu contexto. Então, acho que, resumir a resposta da sua pergunta, ela passa por
entender o seu contexto, saber o que você não tem, a diferença que isso faz, não ter, né, aquela determinada ferramenta, ou não ter aquele espaço, ou não ter aquele material, então entender o impacto que o não ter aquilo causa no seu dia a dia, pensar alternativas para substituir aquilo por uma outra coisa que funcione, e buscar apoio dos seus colegas, né, dos seus pares e também do seu coordenador. Eu acho que, como eu disse, o ato de educar ele é responsabilidade de todas as pessoas da escola, não somente do professor. Então, a gente precisa sentir que a gente faz parte de uma rede de apoio, né, e se sentir forte o suficiente nessa rede para tentar estratégias novas, errar nas nossas tentativas e tentar novamente. Não desistir, né? Exatamente, não desistir. Eu tenho uma outra pergunta, que é, focando agora, pensando em metodologias ativas. O que é que a gente... me desconcentrei, desculpa, vou começar de novo. Focando em metodologias ativas, professor, quando eu ouço metodologias ativas, eu sempre penso em tecnologia. A metodologia ativa dentro de sala de aula, ela não necessariamente está ligada à tecnologia, certo? Você pode dar um exemplo para a gente, professor? Exatamente. A metodologia ativa ela não está necessariamente ligada ao uso de tecnologias. Porque, como a gente falou ali, né, a base da aprendizagem ativa é pensamento, discussão, investigação e criação. Você nem sempre precisa de computador para te ajudar a pensar. Você não precisa do computador para te ajudar a discutir. Você pode fazer um bom uso do computador para investigar um contexto, né, saber mais sobre um determinado assunto, mas a gente tem outras fontes de saber que também podem e devem ser exploradas, como eu mencionei mais cedo, os livros nas bibliotecas, revistas, jornais, documentários, especialistas no assunto, né? E a gente definitivamente não precisa atrelar todas as nossas criações ao computador, apesar de eu saber que hoje em dia, quando se fala em metodologia ativa, a gente fala muito em produto final, né, que seria ali o resultado final de um projeto que você está desenvolvendo. Então, eu fico vigiando que muitos projetos com metodologias ativas, eles terminam em campanhas online, campanhas no Instagram para conscientizar pessoas sobre um determinado assunto, e não tem que ser assim, né? A gente não precisa criar tudo no computador, né? Todas essas coisas, esses verbos que passam por uma aprendizagem ativa, eles também podem ser desenvolvidos sem o uso de tecnologias digitais. Até porque se a tecnologia falhar, o que o professor faz, né? Exatamente, né? E os professores que já faziam metodologias ativas, trabalhavam com aprendizagem ativa antes do surgimento de algumas dessas tecnologias, não é mesmo? Professor Kênia, eu me lembro de você contando de um professor, né, que você teve na sua faculdade, na pós-graduação, não me lembro, assim, com exatidão, mas você conta, né, sobre como ele usou a metodologia ativa, né, em sala de aula. Você pode contar esse exemplo para a gente, professor, por favor? Sim, de uma forma muito inspiradora. Foi um professor de Design Thinking na pós-graduação que eu fiz em BH. Foi uma pós em Educação Criativa, a Inovação e Habilidades para o Novo Milênio. E esse professor ele tinha uma disciplina, a disciplina de Design Thinking, que tinha 36 horas, e ele deu essas 36 horas de aula sem uso de tecnologia, fazendo apenas o velho quadro e giz. Perfeito. Mas olha, gente, não vamos dar muito spoiler aí para o nosso próximo programa. Raquel. Na verdade, eu já iria também encaminhar. A conversa está ótima, mas teremos mais episódios, vamos falar de mais coisas, e sim, não iremos dar spoiler, prometemos. Mas o que eu queria comentar era que, preparando para essa nossa conversa, e também quando vocês falavam, professora Kênia, Luísa,
sobre esses desafios e também trazendo essa questão de não necessariamente ser necessário o uso de tecnologia. Eu me lembro de um livro que eu li no final da graduação, aquelas coisas que a gente lê quando a gente faz os estágios, né, dependendo da disciplina, da universidade, que é um livro chamado, ele é da editora Parábola, ele se chama Inglês em Escolas Públicas Não Funciona, uma questão múltiplos olhares. O organizador é o professor Diógenes Cândido de Lima, e ele é bem interessante porque ele põe em discussão isso, as crenças que professores e alunos, resumindo muito, podem ter em relação a isso. Não funciona, na minha escola não dá, a gente não tem apoio do governo, a gente não tem políticas que favoreçam um ensino de qualidade. Então, durante toda a nossa conversa, eu me lembro desse livro, porque eu vim para cá pensando muito nisso, a conversa evocou isso em mim também, e eu confesso que acho que a gente vai chegando ao final do nosso episódio, com esperança, eu chego com bastante esperança de ver que, sim, adversidades existem, de modo algum na nossa conversa, no curso, né? Isso é negligenciado, isso não é levado em conta, de modo algum. Mas também existem caminhos, né? Existem possibilidades que vão além de um uso específico de tecnologias, ou ter somente os recursos ideais para que isso funcione. Então, eu confesso que após essa explicação, eu me sinto muito otimista e muito inspirada. Até porque, vou dar um exemplo aqui agora. Eu tive um aluno muito, assim, extraordinário, sabe? E ele não tinha inglês na escola, já estava na hora de ter inglês na escola pública. Não sei se era municipal, tá? Ou se era estadual. Mas ele não tinha professor de inglês, porque não tinha professor disponível para ensinar. E ele era um aluno extraordinário. Então, quando eu dei aula para ele no Senex, no Centro de Extensão, né, da Faculdade de Letras, foi o meu melhor aluno, porque ele estava com sede de aprender, sabe? Mas nem sempre o pessoal da escola pública, né, tem esse acesso. Então, pessoal, a gente está aqui hoje, né, para promover aí a turma 5 do EB, do Aperfeiçoamento em Educação Bilíngue. Eu vou falar agora algumas informações sobre o curso, tá, que está com as matrículas abertas. O curso de aperfeiçoamento em educação bilíngue AEB da Faculdade de Letras da UFMG está com as matrículas abertas até o dia 27 de março de 2024, ou seja, até daqui a pouquinho, né? O curso é 100% online, possui carga horária de 180 horas e tem duração de 10 meses. Para participar, é preciso ter a graduação completa em qualquer área do conhecimento. Não precisa ser formado em letras, tá? É quem trabalha com educação bilíngue, ok? O investimento é de 10 parcelas de R$ 437. E a gente oferece também, né, descontos especiais para... vou falar alguns. Desconto de 20% para professores da rede pública de ensino e pagamento à vista. São oferecidos descontos especiais, desconto de 20% para professores da rede pública de ensino e pagamento à vista. Demais boletos todo dia 10, a partir de 10/5/2024. Para mais informações e para fazer as inscriçõões, é só visitar a gente lá no site aebfale.canva.site, SITE, ok? Maravilha, Luísa, muito bom. Acho que a gente está chegando ao final do nosso episódio. Eu estou chateada porque estamos chegando ao final. Eu também. Foi muito bom mais uma vez estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Aguardo convites para os próximos. Estarei aqui com certeza. Muito obrigada pela conversa, que acho que foi muito produtiva, interessante. Somos nós que agradecemos. Agradeço a minha parceira de apresentação, Luísa Gabriel. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço. Agradeço a Raquel Rossini, que é uma grande parceira, que foi quem idealizou esse projeto, né? A professora Kênia Santos também, que nos ajudou do início ao fim, né, para desenvolver esse programa piloto, né,
que esse é o nosso podcast, esse foi o nosso programa piloto, aquele em que elas falam. Eu gostaria também de agradecer, pessoal, agradecer vocês que estão nos ouvindo aqui, né? Que é um prazer tê-los aqui e esperamos vocês sempre de volta, tá? E o nosso episódio já tem até nome, tá, gente? O nosso próximo episódio chama Nossa Paródia. Stop. A vida parou ou foi o Wi-Fi? Estamos brincando aí com uma frase de Drummond. Correto, Raquel? Corretíssimo, Luísa. Eu já estou ansiosa pelo nosso episódio. Não sei o que acontecerá, porque é uma caixinha de surpresas. Estamos muito ansiosas. A gente aproveita para agradecer também a toda a equipe técnica do AEB que está por trás desse projeto, por trás nada, na frente, de lado, junto, todo mundo de mão dada, agradecendo a todo mundo, a professora Climene Arruda, que é a coordenadora do AEB e também a coordenadora desse projeto, e que sem ela isso não seria possível. Agradecemos a todos os professores que também estão nos apoiando, a Faculdade de Letras da UFMG, a diretoria também apoiou esse projeto e a gente só tem a agradecer. E a gente espera, então, que vocês todos continuem com a gente no nosso próximo episódio. Luísa, alguma palavra final? Eu quero citar nomes para agradecer. Porque eles merecem, né? Nos ajudaram também do início ao fim. Eu gostaria de agradecer ao corpo docente do curso AEB, professors Climene Arruda, Ricardo de Souza, Lilian Montalvão, Reinildes Dias, Mara Guimarães e a nossa convidada de hoje, a nossa ilustre e muito querida professora Kênia Santos, que nos ajudou muito nesse projeto, né? E também eu gostaria de agradecer a nossa equipe de comunicação e a nossa equipe de administração do curso, né? AEB, Aperfeiçoamento em Educação Bilíngue. O pessoal, né? Eu vou citar os nomes aqui também: Daniel Amaral, Gilmar Rocha, Tânia Rosa, Priscila Rosa, eu mesma, Luísa Gabriel, e a nossa querida, né, e querida idealizadora, Raquel Rossini, que idealizou esse projeto de podcast, que ajudou a desenvolver, esteve, né, muito ligada nisso, e assim, gente, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? A gente se vê no próximo programa. Muito, muito obrigada. Obrigada, até.